Bom dia, moçada! Tava com a saudade de vocês. Esses dias eu li no Instagram, né, as pessoas dizendo que estavam com saudade do trabalho. Eu tava também, tava com saudade de tudo e de todos. Muito obrigada. É bom estar de volta num lugar onde a gente enfim, onde a gente se sente em casa. Eu com vocês e vocês comigo. Vocês sabem, a astrologia também me faz falta no dia a dia. Quando eu fico uns dias assim sem entender onde está o sol e a lua, eu fico, gente, é o meu exercício de presença. Que bom que eu consigo compartilhar esse exercício de presença, de ser e estar com vocês aqui no canal. Bom, moçada, o que a gente tem para hoje? A gente tem um vídeo muito importante. A gente tem uma lua cheia daquelas nesse domingo, talvez uma das luas cheias, um dos momentos mais marcantes do ano de 2023, né? Então vamos lá, vamos começar, vamos falar sobre isso a partir de agora. Bem-vindos ao cenário novo que ainda tá uma bagunça, ainda tô afinando enquadramento, luz, áudio, pararatimbum, tudo junto e misturado. Então daqui até semana que vem, muita coisa vai melhorar. Bora conversar sobre o que importa pra gente a partir de agora? Bom, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Astróloga. Para quem acabou de chegar, eu sou a Aline Macari, sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Sejam todos muito bem-vindos. Curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal para vocês receberem as notificações. Bem, moçada, vou me guiando pelo texto. Nesse próximo domingo, no dia 5 de janeiro, a gente vai ter uma lua cheia, como eu já disse, uma das mais tensas do ano. O evento celeste pode ser o estopim de conflitos internos, psicológicos e egóicos, relativamente ao ego, né? Mas também políticos populares, nacionais e internacionais entre grandes líderes e grandes potências. E eu vou explicar tudo isso, tá bom? Bom, vamos lá. A lua cheia, por que ela é um estopim? Porque é o momento máximo, né, do astro na sua evidência. A lua cheia é sempre o apogeu do ciclo que se iniciou na lua nova. Sob o clarão do luar, né, tudo ganha evidência. É como se a luz da lua iluminasse a noite. A noite tem a ver com aquilo que a gente não enxerga, com aquilo que é sombrio, com aquilo que ainda é desconhecido, com aquilo que ainda precisa ser revelado. Então a lua cheia tem a ver com esse momento de revelação, de apogeu e de clímax, ok? Bom, portanto, tudo ganha evidência, inclusive especialmente as nossas motivações emocionais e inconscientes, porque em se tratando da lua, a gente está falando da nossa faceta afetiva, né? Dos nossos sentimentos e daquilo que a gente desconhece sobre nós mesmos. Se vocês quiserem entender um pouco mais sobre como funciona o inconsciente, deixo para vocês o vídeo Inconsciente Coletivo, o link segue nas descrições e aqui em cima na tela. Por isso, por conta disso tudo, o que até então estava velado pode ter uma revelação, uma definição ou simplesmente surgir, simplesmente aparecer. Quando é que esse fenômeno vai acontecer? De novo, nesse domingo, dia 5 de fevereiro, vai acontecer por volta das 3h30 da tarde, horário de Brasília, no 16º grau de Aquário e no 16º grau de Leão, porque afinal de contas uma lua cheia é uma oposição entre os eixos, entre os luminares, Sol e Lua, portanto, Aquário e Leão, a gente ativa a temática desse eixo, ok? O que pode ter especial impacto na vida das pessoas que tenham aspectos importantes, Sol, Lua, ascendente em Aquário ou em Leão, por volta dos 16 graus ali pelas quadradezas, tá bom? Mas também para pessoas que tenham aspectos importantes nos signos de Touro e Escorpião, especialmente Touro. Eu vou explicar por quê. Porque ele faz parte de um aspecto tenso para caramba nesta formação da lua cheia. Vamos lá. Sol em Aquário, Lua em Leão. Estamos na temporada aquariana, que vai de 20 de janeiro a 18 de fevereiro. E nesta ocasião, os temas aquarianos ganham evidência para todos nós, não só para pessoas nativas do signo de Aquário. Portanto, os temas de Aquário, sociedade, coletividade, grupos, amigos, liberdade, igualdade e fraternidade e a união das pessoas são os assuntos mais importantes do momento. A gente está vendo notícias em se tratando dessas questões nos noticiários. Por acaso, como escrevo do texto, não por acaso, a gente está acompanhando as greves e manifestações em vários lugares do mundo, especialmente na França, que ganhou um peso enorme, o negócio está maciço.
né? É histórico, há anos não se via manifestações, o povo ocupando a rua. Isso é Aquário, é a força do povo, é a força da união do povo. Na rua, que é o lugar do povo. Também não por acaso isso está se alastrando por outros lugares da Europa. Se não me engano, hoje começam greves no Reino Unido. Vamos acompanhando. Em se tratando de povo na rua, também existe uma outra manifestação que não está assim, digamos, tá muito dramática, né? A questão do Peru, né? Que tá encontrando uma fortíssima repressão. Muitas pessoas já morreram. Parece que no meio das manifestações, parece que os peruanos estão encontrando muita dificuldade, né, em se tratando de uma organização de coletivo, como nos organizamos coletivamente, né? Estão vivendo uma situação de caos, e caos é uma palavra super aquariana. Bom, já me perdi. A questão... Desculpa, moçada. A questão é que este ciclo se iniciou na Lua Nova no dia 21 de janeiro. E na ocasião, Plutão fazia conjunção com o Sol em Aquário. Então vejam que a gente está indo agora em direção no domingo a uma Lua cheia, mas a gente precisa saber de onde a gente vem. E a gente vem de uma formação muito difícil, que é a conjunção de Sol com Plutão, ok? Como eu escrevo no texto. Por isso, durante essas últimas 2 semanas, estamos vendo eventos carregados com a carga arquetípica plutoniana, sejam nas nossas vidas pessoais ou nas nossas vidas coletivas. Vejam bem, não por acaso a gente está vendo notícia de fraudes, lojas americanas. Talvez a maior fraude histórica do Brasil. Estamos vendo notícias relacionadas a estupro, é o caso do jogador Daniel Alves, que ainda tem muito que se falar sobre essa questão. Estamos vendo questões relacionadas à morte dos Yanomamis. Isso é Plutão, já falei isso algumas vezes aqui no canal. A cena dos índios com pele sobre osso, aquilo é uma cena plutoniana, aquilo é a morte caminhando, tentando seus últimos suspiros, né? Está se falando de genocídio, isso é Plutão. Está se falando de riquezas, garimpo ilegal, Plutão é Pluto, o rico. Por que está acontecendo isso com os Yanomamis? Que as terras indígenas são algumas das terras mais ricas deste país. Esses são alguns dos assuntos que estão no meio de nós nesses dias. E com a lua cheia chegaremos ao ápice desse movimento, ainda chegaremos ao ápice desse movimento daqui até domingo, né? A lua cheia em Leão deverá, então, portanto, evidenciar uma série de questões, entre elas, algumas coisas bem leoninas, que tem a ver com vaidade, tem a ver com o nosso ego, tem a ver com a nossa identidade e com o nosso valor próprio. E isso de uma maneira luminosa ou de uma maneira sombria. Quer entender o significado de sombrio para Jung? Jung explica pra gente o que significa ter valores sombrios, né, conteúdos sombrios dentro da gente. Deixa o link para vocês aqui embaixo nas descrições, aqui em cima na tela. Mas, como eu escrevo no texto, também trará à tona líderes, sejam líderes familiares, dentro da família, dentro do núcleo familiar, um irmão, um pai, uma mãe, um tio. A gente pode encontrar líderes comunitários, numa favela, num condomínio, num bairro. A gente pode encontrar novos líderes nacionais, e essa é a questão aquariana, né? E novos líderes internacionais, de novo, luminosos ou sombrios, figuras que se destacam no meio da multidão. That's the point. Essa é a questão em se tratando de Aquário e Leão. Aquário é o signo do ego coletivo, Leão é o signo do ego individual. Aqui fazemos tudo junto, mas do lado de cá se sobressai uma pessoa que age de uma determinada maneira por conta dos seus valores individuais, ok? Nas famílias, temas que unam os membros em torno de um assunto comum podem ganhar grande evidência. Então, já que a gente está falando do signo do grupo, da coletividade, família tem mais relação com o Leão e com o Câncer. Mas a gente pode ter um olhar talvez aquariano, imaginando que a família é um grupo, um pequeno grupo, né? Então, temas podem eclodir nesses dias no sentido dos dramas familiares ganharem mais evidência, mais importância. No mundo, políticos, empresários e grandes líderes deverão ganhar imenso protagonismo a partir de ações que mostrem a sua identidade, de novo, luminosa ou sombria, diante de uma cidade ou de um país. É na hora que eles mostram a sua faceta individual, individualista e egóica. Tá bom?
Bom, para mim este é um ciclo perigoso e eu vou explicar por quê. A questão é que com Plutão envolvido na formação desse ciclo lunar desde o começo, estamos falando de toda a carga simbólica sombria que pode eclodir com grande força. E eu dizia pra gente que Plutão, como é um planeta que dentro da sua narrativa mitológica tem origens quitônicas, ou seja, debaixo da Terra, a gente está falando de duas coisas muito importantes em Plutão. Temas inconscientes, portanto, temas sombrios e temas violentos, ok? Por isso tudo o que Plutão representa poderá emergir com grande violência. Lembra que eu falei que ele está na formação inicial da Lua Nova? A gente pode ver essa potência eclodindo a partir da nova formação, da Lua cheia no domingo. Mas nada, como eu escrevo no texto, me assusta mais do que a escalada da guerra na Ucrânia. A gente já sabe que a coisa está esquentando cada vez mais de um lado e de outro. É possível que a gente entre sim, já entramos num novo momento da guerra, afinal de contas estão sendo enviados equipamentos de guerra, tanques de guerra para a Ucrânia, os alemães enviaram, os americanos estão enviando. Putin já tinha feito o alerta, não façam isso e o negócio vai esquentar. A questão é que pode esquentar a qualquer momento e eu aposto, de alguma maneira, acredito que possa acontecer alguma coisa muito séria, perigosa, problemática nesta lua cheia, que não é no dia da lua cheia, é ao redor da lua cheia, alguns poucos dias antes, alguns poucos dias depois, então a coisa já pode startar depois desse vídeo, entende? Do que eu estou falando? Né? Como eu escrevo no texto, a gente pode estar falando de ataques nucleares e de mortes em massa. Ataques nucleares porque Plutão tem a ver com as forças do interior da Terra. As forças atômicas têm a ver com as forças plutonianas. E se em Plutão a gente está falando de morte e em Aquário das massas, por isso eu digo mortes em massa. Portanto, tenham todos muito cuidado, porque a guerra da Ucrânia, muita gente fala, a Aline fala muito sobre a guerra na Ucrânia. É claro, meus amigos, tem guerras e conflitos por todos os lugares desse planeta. A guerra no Iêmen é seríssima, mas nenhuma delas com a repercussão econômica e com todos os seus desdobramentos econômicos e políticos, da magnitude, né, como uma pedrinha que você joga no rio e reverbera no mundo inteiro, como a guerra na Ucrânia. Por isso tanto me preocupa. Portanto, tenhamos todos muito cuidado, muita atenção. Tenho amigos que estão em campo, estão na Ucrânia, estão na Polônia, pelo Acnur. Meus amigos, tomem cuidado, se cuidem. E na hora do desespero, qualquer coisa, tô aqui, me liga. Vamos lá, queria falar sobre mais uma... Aí agora eu gostaria de falar não apenas do Plutão da Lua Nova, mas da formação desse domingo. Nesse domingo a gente vai ter uma quadratura em T. Falou que é quadrado, desce quadrado, moçada. É a formação astral mais tensa que existe, é uma quadratura em T. O que a gente vai ter aí no céu? Sol e Saturno muito próximos, ok? Fazendo uma quadratura com Urano em Touro, que por sua vez tensiona a lua cheia em Leão. Então o que a gente tem? Uma quadratura em T envolvendo os planetas nos signos fixos. Quais são os signos fixos? Aquário, Leão, Touro e Escorpião. Agora eu já me perdi, só preciso me encontrar. A pressão sobre os planetas em signos fixos costuma representar a possibilidade de conflitos que mudam o rumo dos acontecimentos. Muito me preocupa quadraturas em cima de signos fixos, porque ali existe uma mudança de rumo, uma mudança de cenário, tá bom? Com o Leão em jogo, a gente está falando de novo, eu gostaria de salientar as questões leoninas, ego, vaidade, orgulho, tá bom? Em algumas pessoas. Por outro lado, existe o lado oculto das questões leoninas que tem a ver com forte sentimento de pressão e de humilhação pessoal. Então me pergunto sobre pessoas que foram feridas no seu ego, sejam pessoas da nossa família, amigos ou grandes lideranças do mundo que se sentem com seu ego ferido, pessoas que se sentem humilhadas, o que elas são capazes de fazer para reconquistarem o seu valor, o seu prestígio, o seu respeito em sociedade. Esse é um tema muito importante. É preciso tomar muito cuidado com relação a isso. Isso me preocupa tanto em se tratando de questões, digamos, não menores, mas mais da vida privada, em se tratando de relacionamentos amorosos, inclusive, né? O que as pessoas são capazes de fazer umas com as outras para reerguer esse orgulho, né?
E se tratando de questões relacionadas à guerra, a gente sabe que Putin é essa figura extremamente vaidosa, que pode ser esse homem que sente no seu profundo uma humilhação pessoal. Isso tem a ver com a história da Rússia. Também é importante prestar atenção na história da Rússia, na história dessa pessoa, quem é essa pessoa nesse cenário. Tem um livro muito interessante que eu comprei e ainda não consegui ler. Onde estará? Que fala pra gente sobre um Putin muito mais profundo do que a mídia relata. Não estou oferecendo a ele, não estou dizendo que ele está certo, mas a gente tem que entrar na mente das pessoas para entender. E esse livro parece muito interessante. Comecei a ler apenas, tá bom? O Homem Sem Rosto, a improvável ascensão de Vladimir Putin, de uma autora russa, que se não me engano está exilada em outro país hoje, acho que ela mora nos Estados Unidos. É um livro me parece muito interessante, que possa nos trazer uma compreensão mais ampla dessa figura que é um grande personagem da vida pós-moderna, não é mesmo? Agora eu me perdi completamente. Estava falando de ego, de leão, de Putin, de humilhação pessoal, ok. Outro aspecto que a gente tem em jogo é o seguinte: Urano vai estar em jogo. E toda vez que a gente tem Urano em jogo, moçada, a gente tem plot twist, a gente tem grandes reviravoltas. Então podem ser coisas que mudam assim de configuração de uma hora para outra, você não está esperando. E de repente vem uma notícia que você fala: caramba, que bomba que caiu no meu colo, o que eu faço com isso? Tá bom? Diante disso, eu pergunto no texto: o que podemos fazer diante das forças do destino? É engraçado porque desde a lua nova e agora na lua cheia, a gente está com dois planetas envolvidos que mexem com a vida da gente de uma maneira muito súbita, que é Plutão e Urano. Urano vem e te dá um tapa na cara, Plutão vem e te joga a verdade. Nossa, faltou até o ar, né? O que a gente faz com isso? Eu escrevo no texto, às vezes situações como essa acontecem apenas para a gente reconhecer o tamaninho que a gente é no universo, esse grãozinho de areia no meio do deserto. E com o leão envolvido, talvez algumas pessoas precisem fazer um exercício de perceber o tamanho delas na vida, né? Talvez você não seja essa Coca-Cola toda. Para algumas pessoas, tá? Bom, vamos lá. Efeitos possíveis. O que pode acontecer nas nossas vidas pública e privada? Os efeitos da lua cheia em Leão deste domingo já tiveram início, como eu já falei, né? Já começaram. Tanto é que ontem aqui em Brasília tomaram posse os mesmos e novos presidentes da Câmara e do Senado, novos e velhos, bem velhos, arcaicos e retrógrados, senadores e deputados. Agora é que começa o jogo político, agora de verdade é que começa o jogo político, e jogo político é Aquário, signo da coletividade e da política, ok? Em nossas vidas pessoais, os efeitos da lua cheia já estarão transbordando em família, estamos falando de Leão, né? Mas também individualmente. E se há algo que talvez eu possa dizer sobre as nossas vidas pessoais é que nesta lua cheia será fundamental sabermos da nossa força enquanto grupo, enquanto família, qual o valor dessa família, de que maneira essa família se une para resolver determinadas questões. Além disso, de novo falando de grupo, precisamos ter atenção com relação aos amigos, como eu escrevo no texto, precisamos dos amigos e são eles que fazem, e eles são parte fundamental do nosso caminhar na vida, especialmente nos momentos mais desafiadores. Essa também é uma lua cheia que vai dizer pra gente quem está do lado da gente, né? Na hora que o bicho pega, que o bicho aperta, quem é que está do teu lado? Mas precisamos, além do grupo, além da família, além dos amigos, prestem atenção, precisamos tomar posse do nosso poder pessoal. Um pouco menos de expectativa com relação a todo mundo que possa te salvar também pode ser muito saudável, entende? De novo, como eu escrevo no texto, mas precisamos tomar posse do nosso poder pessoal, da nossa individualidade, para que consigamos seguir em frente sem perder de vista a nossa força individual. Às vezes a gente coloca expectativa demais nos outros, demais. O que você pode fazer por si mesmo? O que cabe só a você? O que você dá conta de fazer por você? O que você é capaz de descobrir que dá conta de fazer por você? Se imaginando em situações tão desafiadoras e às vezes em vários momentos sozinho. Eita, quanta coisa para pensar! Enfim,
No mais, desejo a todos uma boa tempestade. Eu, sinceramente, acho que a gente vai ter uma tempestade pelo caminho, um baita de um tornado, como se fosse possível desejar uma boa tempestade para alguém, né? Imaginando que toda catástrofe é, em sua natureza, um tremendo desafio. Mas, como eu escrevo, pode ser ainda mais difícil se não nos sintonizamos com a força do cosmos e o seu sentido mais oculto, amoroso e profundo. A vida não é causa, a vida é cosmos. Jung tem uma frase linda que eu gosto muito e que traz muito sentido, me ajuda, é um farol para mim. Ele diz o seguinte: em todo o caos há um cosmos e em toda desordem uma ordem secreta. Às vezes no meio do caos, no meio daquele vendaval, outro dia eu estava falando com as minhas clientes, né, como a vida é difícil, às vezes a gente está no meio de um tornado e tudo começa a rodar, e aí tem carro voando, tem casa voando, tem vaca voando e você está no meio, sabe quando você vai assim em câmera lenta? A vaca tá voando no meio do tornado e você tá ali. É nesses momentos que a gente tem que se utilizar de algum repertório que a gente construiu já de antemão, para a gente saber onde a gente está, quem a gente é e que sentido aquilo tem, sabe? Então, que no meio do caos, enquanto as vacas estiverem voando no meio do tornado, você consiga encontrar o teu cosmos, porque ele está ali. Bom, tem só mais uma última palavra? É isso. Como o caos é a palavra de ordem para a temporada aquariana e na vida dos aquarianos de um modo geral, né? Espero que essa frase do Jung sirva de farol para todos nós, especialmente quando nos faltar a razão. E quando é que nos falta a razão? Justamente quando numa lua cheia, ok? Espero que isso tudo tenha feito sentido para vocês. Semana que vem tem mais. Muito obrigada pela paciência. É bom estar de volta depois da mudança. Semana que vem as coisas vão estar muito mais afinadas. Obrigada pelas mensagens, vocês são os queridos. Um beijo carinhoso. Se você acha que esse vídeo faz sentido, traz sentido para a tua vida, te traz um fio de condução para você conseguir entender como caminhar pelo planeta nos próximos dias, eu peço que, por favor, compartilhem com seus amigos e com as suas amigas, tá bem? Um beijo carinhoso, um bom final de semana, que o céu nos guie e que o amor nos transforme.